Intimidade profunda com o Senhor. Que todas as nossas perturbações sejam apagadas, sejamos libertos, possamos ter a alegria do Espírito Santo. Glórias a Jesus. Rogamos agora, Senhor Deus, para colocar as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo a libertação, a santificação, o Teu perdão, e queremos entregar verdadeiramente as nossas vidas. Louvado seja Deus. Que este seja uma oração do coração de cada um dos Teus servos. Nunca sejamos apenas pessoas de palavras, meu Deus, palavras da boca para fora, mas tenhamos uma realidade que nos faça penetrar na Tua santidade. Ajuda-nos, ó Deus, porque tudo que nós precisamos é do Senhor Jesus. Ajuda-nos nesta hora, envolve-nos com a Tua presença, conduz estes momentos que aqui estaremos reunidos e que a Tua graça se derrame sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, podemos sentar. Tem um louvor que está na coletânea aqui, 67, o que os olhos nunca viram. Vamos cantar esse louvor. 67.
nosso verdadeiro Salvador. E é por isso que nós estamos sempre olhando para a cruz. Vamos cantar esse louvor 112, quebrantado. Olho para a cruz eu vou. Do seu sofrer, participar da sua obra, cantar ao Salvador. 112 na coletânea vai ser passado também ali. Glórias a Jesus, todos adorando, sentindo o Senhor cuidar, tomar nossa vida na sua presença. Glórias a Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou.
passivo, sem expressão, mas quando a gente consegue ser quebrantado, é um testemunho maravilhoso daquilo que Deus está encontrando em nós e nos dando vida. Vou pedir 2 palavras de glorificação a Deus. Glórias a Jesus. A igreja adora o Senhor. A igreja louva o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus, Senhor, tu és o nosso Senhor. Sacrifício maravilhoso, meu Filho amado, minha Senhor. Sinceramente, nós te agradecemos, Senhor, por essas bênçãos, Senhor, porque hoje nós temos poder, Senhor, por eternidade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo isso, Senhor. Glórias a Jesus. Cada dia, Senhor. Nós te louvamos assim, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Mais uma vida, glória a Deus. Para nós iniciarmos a nossa abordagem hoje, e vamos procurar estar no Evangelho de Lucas 18. Somente vamos ler os versos de 9 a 14. Não sei se dá para todos lerem ali. Quem puder, anote, escreva. A palavra diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo a Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui tem muito a ver com as coisas que nós queríamos abordar. Ele fala: qualquer que a si mesmo se exalta. É a relação da pessoa com ela mesma. Como é que a gente se vê, como é que a gente se considera, como é que a gente se enquadra nas coisas, como é que acabamos vendo a nós mesmos. Este é um ponto importante nessa nossa conversa aqui sobre relacionamentos, porque é muito fácil olhar para fora. Nós falamos como é que os ímpios se relacionam, né? Enganando, sendo enganados, e a gente consegue perceber isso. Nós falamos da relação que nós temos com Deus,
e precisamos nos relacionar com Deus, entendemos também a relação entre nós como servos de Deus, relação entre irmãos, que também é essencial na nossa vida. Falamos na semana passada da relação nossa como servos para com os de fora, que são pessoas que não caminham na presença de Deus, e isso nos aponta uma série de detalhes. E por fim, a nossa relação com a gente mesmo. Como é que nós nos consideramos, nos tratamos, nos vemos, agimos em função disso. E aqui nós vemos uma coisa: as pessoas muitas vezes são altivas, arrogantes, às vezes pessoas cheias de razão, são características de muita gente, vaidosas, autossuficientes, às vezes se tornam pessoas convencidas e se posicionam assim diante de si mesmos, né? Então, tem pessoas que se acham poderosos porque têm dinheiro, pessoas se acham bonito, mais bonito que o resto do mundo. As pessoas se colocam dessa forma, exaltadas, altivas, arrogantes, e é comum na vida do homem pessoas cheias de vaidades. Às vezes a vaidade não é apenas física, muitas vezes a vaidade daquilo que eu considero que eu sei fazer bem, que eu faço melhor do que os outros. Então são todas características das pessoas, e que quando o assunto diz respeito a nós mesmos, nem sempre nós percebemos, nem sempre nós conseguimos enxergar isso em nós. Então mostramos aqui estes aspectos que falam de vaidades, arrogância e coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo, muitas vezes nós nos defrontamos com o outro extremo dessa situação, onde às vezes as pessoas se colocam numa posição completamente oposta, pessoas que se consideram derrotadas. Há muita gente assim que não se levanta mais na vida porque se considera um derrotado, uma pessoa que se considera impotente, envergonhados de muitas coisas e fracassados. Quantas vezes você diz: não, eu fracassei em tudo, e a pessoa se coloca tão lá embaixo, e isso leva muitas pessoas a caírem num processo até de depressão, como nós vemos hoje muita gente com esse tipo de problemas, né? Então nós vemos dois extremos: pessoas elevadas, pessoas altivas, arrogantes, e pessoas que se diminuem, se derrotam, se consideram impotentes, incompetentes, despreparados para tudo. Então a Bíblia nos mostra exatamente como é que nós devemos nos posicionar no meio dessas coisas, ou diante de nós mesmos, né? O texto que nós lemos nos chama a atenção para vários detalhes importantes. A realidade que nós devemos estar sentindo e a realidade que nós devemos estar colocando em funcionamento, em lugar da altivez, em lugar da arrogância, em lugar da autossuficiência, das nossas vaidades. A Bíblia nos exorta a sermos humildes. Aqui estava um texto onde Deus abençoou e aprovou aquele que foi humilde no seu coração, na sua postura. Interessante que quando nós falamos em ser humilde, a humildade envolve você conseguir reconhecer muitas vezes os seus erros,
Então, há pessoas que podem reconhecer, não, eu fiz errado. Às vezes, reconhecer as suas falhas, a falha já é diferente do erro, porque o erro você fez e fez errado mesmo. A falha é quando você queria fazer o certo, mas deu errado, não conseguiu atingir. E ali a humildade nos leva a identificar também os nossos defeitos. É muito comum nós conversarmos com uma pessoa, muitas vezes até em assuntos familiares, que uma família, um casal não vai bem, ou um relacionamento entre pais e filhos. É muito comum você abordar alguém e aquela pessoa dizer assim: fulano é assim, fulano faz isso. Eu não me lembro se alguma vez já abordei algum que disse assim: eu sou assim, eu fiz isso, eu faço aquilo. É sempre o outro. Então, essa sensação de humildade leva as pessoas a reconhecerem, identificarem, assumirem as suas deficiências, porque esse é o primeiro passo para ser abençoado. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: este saiu justificado, porque houve nele uma sensação, um sentimento de humildade, e assim que nós precisamos nos sentir e nos colocar. Mas aquela humildade era uma realidade íntima, interior do coração, não podia ser de palavras. Eu me lembro de um senhor idoso que eu conhecia muitos anos atrás, e ele dizia assim, ele era crente, mas ele dizia sempre assim: eu me faço de humilde, mas de humilde eu não tenho nada. Então ele gostava de dizer que ele não tinha nada de humilde, mas ele se fazia de humilde para com as pessoas. Então, na verdade, a humildade era uma realidade espiritual. A oração do fariseu foi uma oração cheia de elogios a ele mesmo, cheia de reconhecimento das suas qualidades. E a oração do publicano, ao contrário, foi uma oração de reconhecimento das suas fraquezas, reconhecimento das suas deficiências, da sua necessidade de receber uma bênção. Mas é interessante aqui, dentro do assunto que nós estamos tocando, é que eles, na verdade, estavam expressando naquelas palavras a maneira como eles viam a eles mesmos. É como eu me vejo, é como cada um se vê. Não, olha, eu não sou como os demais homens. Ele estava falando dele mesmo, como ele consegue olhar para si e se colocar a seu próprio respeito. Não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos. Não sou nem como esse publicano. Ele se comparou ali, ele olhou para si, viu todas as suas qualidades, não viu, interessante, ele não viu nele nenhum defeito. Ele não enxergou nele nenhum defeito. Às vezes nós temos estas coisas, né? Não conseguimos enxergar os nossos defeitos de maneira nenhuma. Eles então se expressaram como se sentiram. E no texto que o Senhor nos ensina é que a necessidade que nós precisamos ter é a humildade na posição de poder ouvir, de poder aceitar muitas vezes as correções, de conseguir aceitar que realmente precisamos melhorar. Esta era uma posição fundamental, de não pensar que nós estamos sempre certos, de não pensar que a nossa maneira de ver sempre é a melhor, de não pensar que fulano fez assim, não está bom, porque simplesmente
é diferente da maneira como eu acho que devia ser, é entender que nós não somos os melhores, é entender que nós não somos os mais capazes, é entender que essas coisas todas não fazem parte da realidade do simples homem. Nós temos que aceitar isso, né? Não acertamos tudo que nós temos vem de Deus. Então nós temos que absorver esse sentimento. Interessante que nós podemos tirar aí duas histórias que são muito significativas. Uma, nós lembramos da posição do rei Saul. Saul, quando estava no seu governo, ele recebeu uma orientação de Deus através do profeta Samuel, que ele deveria ir para uma batalha contra os amalequitas e deveria destruir tudo, acabar com tudo, não tinha que sobrar nada. E ele foi. Quando chegou lá e a batalha estava vencida, a Bíblia diz que o povo pediu, ele também se inclinou, e ao invés de fazer do jeito que o Senhor disse para fazer, ele resolveu salvar o melhor do rebanho. Às vezes até parece uma coisa bonita, o melhor do rebanho para oferecer a Deus. E salvou o rei também, para que o rei fosse poupado naquela hora que Deus tinha dito que não queria ninguém. Saul recebeu essa orientação, fez dessa maneira, e é interessante que quando Samuel se aproxima, já depois da batalha, ele encontra-se com Saul, e Saul diz assim: cumpri a palavra do Senhor, executei a palavra do Senhor, quando na verdade ele fez um pedaço e deixou o outro pedaço sem fazer. Interessante que aí está a relação nossa com a gente mesmo. Ele não conseguiu enxergar que ele fez errado, e quando Samuel questionou a ele e disse assim: você não recebeu essa orientação? Ele não conseguiu se convencer de que estava errado. Ele disse: olha, na verdade nós demos só uma melhorada aqui na história, salvamos o melhor do rebanho, poupei o rei, mas o resto está tudo feito. Essa é uma das grandes dificuldades de cada um de nós. Nós temos uma dificuldade imensa de simplesmente aceitar que erramos, aceitar que o que eu fiz não estava certo, muitas vezes se desculpar, se arrepender, principalmente quando o assunto é na família. Na família é o lugar talvez mais difícil de se arrepender e se desculpar. Às vezes o homem até se arrepende, mas não se desculpa, e fica aquele mal-estar, aquela dificuldade toda por causa desta realidade. Você não consegue identificar que errou. Você errou, Saul. Puxa, Samuel, misericórdia, eu me distraí, ou talvez eu não sabia que era tanto assim, mas eu quero me consertar. Mas ao invés disso, Saul se segurou na posição que ele tinha, da maneira como ele enxergava as coisas que ele estava fazendo, e o resultado é que ele perdeu a bênção. Já por outro lado, então nós vemos aqui como ele olhava para si próprio e se enxergava como alguém que estava cumprindo a vontade do Senhor do jeito que o Senhor queria. Às vezes nós estamos assim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: é um problema assim, 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 e como é que eu estou fazendo tudo. Eu fiquei assim, glória a Deus. Falei: você está fazendo tudo? Não, estou, eu oro, busco e tal. E aí eu perguntei assim:
E como é que você está resolvendo isso assim? Se tem um assunto. Aí ela, não, isso aí eu não estou fazendo não. E aquilo ali? Ah, também não estou não. Sem falar. E assim? Não, assim não estou. Eu falei, não é possível que você não consiga enxergar que está fazendo errado. Quer dizer, você acha que está fazendo certo, mas todos os aspectos que a gente questionou não estavam sendo feitos. E ficou assim, a pessoa perde a noção, muitas vezes até quer uma bênção, mas precisa muitas vezes avaliar a sua visão a respeito da sua própria vida e da sua própria conduta. Isso não é uma coisa fácil. A gente tem essa dificuldade, como eu disse, se for na vida do outro, é fácil. Se for na vida do outro irmão, é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei o que dizer, sei como falar, sei como condenar, é muito simples, mas na nossa vida é difícil. Os irmãos querem ver? Na sequência do rei Saul, se levantou Davi. Davi foi o próximo rei de Israel. E o que aconteceu é que Davi também cometeu um erro grave. Davi cometeu um pecado sério, todo mundo sabe a história. Ele se envolveu com a mulher de um dos soldados, Urias, e acabou, ele foi morto. E Davi acabou tomando a esposa, aquela vida como sua esposa. Num determinado momento, Deus chamou um profeta, o profeta Natan. Aí eu pergunto aos irmãos, por que Deus chamou e mandou o profeta Natan falar com Davi? Porque ele não conseguiu enxergar nele mesmo o que ele estava fazendo. É fácil olhar para os outros? Olhar para nós é difícil. Ele está vivendo normalmente. Precisava olhar para ele. Como ele não olhou, Deus, na sua infinita misericórdia, mandou alguém lá chamá-lo e falar com ele. Isso é um ato da misericórdia de Deus. Deus podia ter deixado ele lá no erro. Tem gente que não gosta quando alguém lhe aponta a sua falha. Devia glorificar, devia ser grato, porque é a sua chance de consertar. Glória a Jesus. E aí o que Davi estava lá, o profeta se aproximou e disse uma coisa: o rei, aconteceu uma coisa no teu reino. Um homem rico tinha muito rebanho, muito gado, e recebeu um amigo em casa, e para ele queria lhe oferecer algo para comer. E ao invés de pegar um animal do seu rebanho, que ele tinha muitos, foi lá no vizinho e pegou a única cordeira, o único que ele tinha, para oferecer para o seu convidado, e aquele que só tinha uma ficou sem nada. O rei ficou indignado. E sabe o que diz? Este é digno de morte, tem que morrer. Que coisa impressionante, como é fácil falar dos outros, né? Tem que morrer. Aí o profeta olhou e disse assim: esse homem é você. Davi tomou um choque. Quem tinha dito que era para morrer, e agora sou eu, misericórdia. Aí ele tomou consciência de que aquela era a história de Urias, que ele tomou a esposa do outro e o outro morreu. E a Bíblia diz uma coisa: Davi imediatamente se arrependeu e se colocou aos pés do Senhor, pedindo misericórdia. Sabe por quê? Ele não tinha enxergado na sua vida a real situação que ele estava passando. E é isso que é o grande problema. Nós precisamos enxergar a nossa verdadeira situação sobre vários aspectos.
Às vezes você encontra uma pessoa que ele está espiritualmente mal. Aí você pergunta como é que estão as coisas, falando, graças a Deus está tudo bem. Você sabe que não está, mas a pessoa parece que não consegue enxergar a sua relação com ele mesmo. Não estou bem, as coisas não estão bem. E aquilo era necessário. A gente às vezes quer demonstrar algo que não traz vantagem nenhuma para nós. Davi reconheceu, e o fato dele ter reconhecido, ser humilhado, fez com que Deus estendesse a sua mão e tivesse misericórdia dele. Glória a Jesus, e nós precisamos dessa misericórdia. Dentro desse conceito aqui, dessa seriedade, nós vemos o quanto isso é forte na vida daqueles que querem servir a Deus, quando nós lemos a colocação que o apóstolo Paulo faz a respeito da sua própria vida. Ele chega a se definir duramente como um homem miserável. Pode botar só lá para a gente ver? Romanos 7,24, Paulo, ele fala dele mesmo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Maravilhosa essa palavra, sabe por quê? Porque é o homem enxergando a ele mesmo, ele reconhecendo a sua verdadeira situação e condição diante de Deus e diante das coisas. Ele se dizia assim: miserável homem que sou. Às vezes nós imaginamos que nós somos bons. Quando alguém se converte, ficou bom. Aí eu sou bom. As pessoas às vezes se consideram boas. Somos bons servos de Deus. Às vezes achamos que somos fiéis. Às vezes, como aquele primeiro lá, nós achamos que estamos jejuando, oramos. Então nós começamos a ter às vezes uma visão até muito benevolente de nós mesmos. Graças a Deus, orando. Você pode até se alegrar com isso, mas na verdade nós às vezes pensamos que somos mais do que realmente somos. Lemos a Bíblia, vamos para a igreja, tantas coisas mais, mas há uma coisa interessante a se considerar. Pode passar o outro texto na sequência? Veja o que diz aqui o Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17, 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos bons, sou uma bênção, sou melhor do que os outros. Dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Que coisa interessante, né? Quando fizerdes tudo. Então Paulo diz assim: miserável homem que sou. Aí essa visão que às vezes nós temos, sou bom, estou ajustado, estou isso, estou aquilo, é uma boa visão, mas não pode roubar o nosso sentimento de humildade, de verdadeira realidade do que é o homem diante de Deus e a verdade do homem, quando a Bíblia diz o que é o homem, para que Deus se lembre dele. E aí ele diz assim: se nós fizermos tudo que nos for mandado, somos servos inúteis. E eu pergunto uma coisa aqui para os irmãos: o que é que nós somos? Hein? O que é que nós somos? Servos inúteis. Nada disso. Nós somos servos inúteis quando fizemos tudo. Aí eu pergunto: nós fazemos tudo que nos é mandado? Quem é que manda no servo? O Senhor.
que Senhor é o nosso aqui, é o Senhor Deus. Será que nós fazemos tudo o que Deus nos determina a fazer? O que, por exemplo, nós podemos dizer que Deus nos diz para fazer? Hein? Podemos dizer assim, que o Senhor nos orientou a ir pelo mundo pregando o Evangelho. Certo? Sim ou não? Sim. Todo mundo está fazendo isso? Não? Por que não? Tem algum motivo para não fazer isso? Alguma coisa nos impede de fazer isso? A única coisa que nos impede é sermos servos rebeldes, desobedientes. Aí eu digo assim, o irmão falou ali, que mais o nosso Senhor pede de nós? Que nós amemos uns aos outros. Correto? Diz isso? É a orientação do nosso Senhor. E será que todos nós conseguimos e amamos verdadeiramente uns aos outros? Falhamos. Nós não podemos ficar aceitando que essa seja a nossa realidade e nós nos tornemos conhecedores dos textos da Bíblia que na prática não estão servindo para nada na nossa vida. Não adianta a Bíblia me mandar amar, que eu não vou amar mesmo. Não adianta a Bíblia me dizer perdoa, porque eu não vou perdoar ninguém mesmo. Não adianta a Bíblia dizer evangeliza, porque eu acho que eu não tenho jeito para evangelizar. Que tipo de crente nós nos tornamos? Que tipo de servo verdadeiramente nós somos? E a nossa grande luta na vida, sabe qual é? Nos tornarmos servos de Deus. Quando nós conseguimos dizer assim, Senhor, alcancei o status de servo inútil, glórias a Jesus, que coisa maravilhosa. Amém? Dá para entender isso, irmãos? E nós queremos que essa seja uma realidade. Porém, nós falamos, dentro de todo esse processo, a visão de humildade, que é fundamental para nós carregarmos no coração. Mas existe um detalhe importante, é entender que humildade não é sinônimo de derrota, humildade não é sentimento de fracasso e nem impedimento para Deus usar as nossas vidas. Correto? O fato de eu ser humilde não significa que eu venha me sentir fracassado, derrotado. Deus não pode me usar. Nós não podemos confundir essas características. A humildade é uma visão da nossa verdadeira situação. Porém, na humildade, Deus nos abençoa, Deus nos socorre, Deus opera através de nós. Eu falei, por exemplo, aí sobre a história de Davi. Você pode botar o outro versículo? Veja o que aconteceu com Davi, quando o profeta Natan conversou com ele. Então, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Esse foi um ato de humildade. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Glória a Jesus. Davi cometeu um pecado, foi reprovado, mas foi humilde, pagou um preço, alcançou o perdão de Deus e se recuperou na sua caminhada. E Deus ainda usou poderosamente a sua vida através de grandes coisas. O erro de Davi passou. Aquela dificuldade que ele teve, Deus perdoou.
e a vida tinha que continuar. Nós precisamos de perdão, clamamos, oramos, Deus perdoou, esquecemos isso. Há muitas pessoas que carregam consigo um sentimento de culpa, de que falhou um dia, pessoas que acham que cometeram um erro há 10 anos atrás, já oraram a Deus 1 milhão de vezes e continuam carregando o sentimento de pecado, porque na verdade precisam de uma bênção de libertação, como Davi recebeu. Davi clamou, se humilhou, Deus ouviu, perdoou. Toque a vida para frente, há muita coisa para ser feita. Nós não podemos ficar presos pelo erro do passado, pela falha que um dia aconteceu. Nós temos que retomar a nossa vida e esquecer aquilo que não foi bênção e ficou para trás. Amém, irmãos? Então, se alguma coisa nos atinge, se arrependa com sinceridade de coração, clame a Deus e não vive carregando um peso nas costas que não leva para lugar nenhum, mas que nos atrapalha de viver bem. Nós poderíamos às vezes ter pessoas vivendo bem, mas estão vivendo mal porque carregam esse peso que o Senhor já perdoou, libertou, e a vida tem que ir para frente. Passe o outro texto, vamos ver como é que Davi glorifica. No Salmo 51, Davi está fazendo referência exatamente a este acontecimento na vida dele, quando ele errou, quando ele pecou, quando ele se arrepende, quando ele pede misericórdia. Aí ele faz um salmo para falar sobre isso, e nesse salmo ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ele se quebrantou. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele estava falando dele. Ali a maneira como ele se vê, ele se viu perdoado. Nós temos que nos ver assim quando for necessário na nossa vida alcançar a graça, a misericórdia, para que a bênção de Deus tenha continuidade na nossa caminhada. Amém? Amém. Nos tornamos servos melhores. Uma outra colocação interessante de mostrar que humildade não é sentimento de derrota e nem de fracasso. Davi se humilhou e deixou para trás o fracasso. O fracasso acabou, derrota acabou. Vamos para frente, para as coisas que Deus tem preparado para nós. E ali nós vemos como Deus faz isso. Veja um outro exemplo interessante, está na vida de Moisés. Dá para botar aqui? Veja o que aconteceu aqui com Moisés. Moisés estava lá no rebanho do seu sogro, era um pastor tomando conta das coisas. Deus se manifestou a ele, começou a falar com Moisés. Então Moisés disse a Deus, Deus tinha dito a ele que ele ia libertar o povo da escravidão do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória a Jesus. Veja, os irmãos, que a humildade não pode nos impedir de realizar as coisas. Moisés, a princípio, disse assim: Senhor, quem sou eu? Glória a Jesus.
E quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou só um homem, eu sou só um pastor de ovelhas. Eu não tenho esse poder. Glória a Jesus. Mas Deus está procurando pessoas que saibam enxergar com humildade a sua verdadeira posição. Se o Senhor encontrar humildade na vida do homem, Deus vai levantá-lo e vai usar a sua vida. Amém. Muito acima daquilo que ele imaginava que podia fazer. E ali estava uma bênção. Na humildade, Deus se faz presente. Amém. E toda a operação de Deus, toda a operação do processo vem de Deus. O que eu vou dizer a eles? Moisés não sabia nem o que dizer. E o Senhor diz assim: você diga somente o seguinte: eu sou, me enviou a voz. Era a palavra de autoridade. Olha, o povo aqui, eu não estou vindo aqui por minha conta, não. Eu não sou eu que acho que sou Moisés, que já fui criado pela filha do faraó um dia. Eu não estou vindo aqui porque eu acho que isso me credencia, ou isso me dá autoridade sobre vocês, não. Eu estou aqui porque o Senhor, o nome dele é Eu Sou, me mandou falar com vocês, me enviou a voz, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Então, naquele sentimento de humildade, diferente das arrogâncias, diferente das grandes lideranças que às vezes nós observamos na vida, sobre vários aspectos, né? Pessoas que atingem um determinado nível e se tornam altivas, arrogantes, melhor médico, especialista não sei de quê, o outro, e por aí vai, né? E as pessoas se tornam elevadas, se imaginam alguma coisa. Mas Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Se nós formos humildes, ali estará a mão de Deus. E não é humildade que vai ser impedimento, pelo contrário, humildade vai contribuir para Deus nos usar. Às vezes nós queremos usar o argumento da humildade para não fazer. Olha, bote outro no meu lugar, eu não tenho condições, eu nem sei falar direito, eu não sou assim, eu não tenho aquilo. E às vezes nós erramos, porque na verdade o que está acontecendo é que nós não estamos querendo fazer, porque ser pequeno, ser humilde, não saber, nunca foi impedimento para Deus. Glória a Jesus. Então é a hora que eu digo: então Senhor, o Senhor está dizendo, eu irei contigo. Verso 12 assim diz: certamente eu serei contigo. Então, se o Senhor está comigo, eu não sei nada, Senhor, mas vai fazendo. Glórias a Jesus. Isso é uma bênção. Isso aconteceu na história de um outro servo de Deus mais à frente, chamado Gideão. Pode botar a história de Gideão, todo mundo sabe a história de Gideão. E diz assim, Juízes 6, 14, 16. Gideão era um homem comum, não tinha nada de especial. O povo de Israel estava nas mãos dos midianitas, um povo inimigo. E eles tentavam se cuidar do jeito que podiam, esconder a comida, preservar o alimento. Gideão também. E Deus se apresentou a Gideão. Deus se apresentou a Gideão, viu a história de dificuldade do povo, de escravidão, de domínio. Deus chamou a Gideão e disse assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, não precisa ir contratar guarda-costa, não precisa ir comprar um exército para ajudar, não precisa de uma bomba atômica. Vai você com a tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe por que o Senhor disse
de que não foi ele quem fez. Não foi ele, quem sou eu? E ele sabia quem era ele. Ele me disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Isso aqui, mais uma vez, é o que? É a maneira como ele está olhando para ele mesmo. Como é que ele se enxerga, como é que ele se vê, na humildade, mas naquela simplicidade que o Senhor queria dizer o seguinte: humildade não é sinônimo de fraqueza, nem é sinônimo de fracasso, não é sinônimo de não fazer nada. Humildade é recurso para Deus operar. Eu sou o menor de Manassés, menor na casa do meu pai, e o Senhor lhe diz: portanto, eu hei de ser contigo. Foi a mesma coisa que o Senhor disse para Moisés: eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Deus usou a vida daquele homem humilde. Nenhum desses homens que Deus chamou disse: Senhor, o Senhor me chamou, estou aqui mesmo, não precisa mandar nenhum anjo, deixa comigo que eu resolvo. Não conheço esse na Bíblia, mas conheço aquele que diz: Senhor, não tem condição. Glória a Deus. Você não tem condição? Não. Então é você que serve. É você que eu vou usar. Nós não devemos viver nos condenando, nem nos diminuindo ao ponto de não fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Nós devemos dar mais lugar a Deus para nos usar, para usar as nossas vidas, e evitar que Deus nos use se torna até uma desobediência.